Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje no NewsLab Webinars, mais um dia para falar sobre saúde com você. O meu nome é Luciene e a nossa convidada de hoje é a professora doutora Mariane Cristina. Ela vai falar conosco hoje sobre a LLC, a leucemia linfocítica crônica, sobre o tratamento, diagnóstico e etc. A doutora Mariane, ela é hematologista, especialista pela BHH, tem doutorados em Ciência da Saúde pela Unifesp, é médica hematologista do Hospital de Transplantes Euclides Jesus Zerbini, é professora de medicina na Uninove e também na Universidade Municipal de São Caetano. Doutora Mariane, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal. Muito feliz por poder compartilhar um pouco sobre leucemia linfocítica crônica com você. Como a Luciane falou, eu sou médica hematologista e o tema a ser abordado hoje será sobre leucemia linfocítica crônica. A leucemia linfocítica crônica, ela é uma neoplasia clonal de linfócitos B maduros, ou seja, é um câncer no sangue que afeta um tipo específico de glóbulos brancos, que são os linfócitos B. Esses linfócitos, eles fazem parte do nosso sistema imunológico e nos ajudam a proteger contra infecções. Como a proliferação desses linfócitos acontece de uma forma anormal, uma forma clonal, esses linfócitos, eles não são competentes. Na leucemia linfocítica crônica, essa proliferação desses linfócitos B, ela acontece de forma lenta e mantida. E por isso que tem o nome crônica. Ela é crônica porque ela tem essa evolução lenta, indolente. Esses linfócitos clonais, eles são resistentes à morte celular e eles vão infiltrando progressivamente a medula óssea e outros órgãos do sistema imunológico, como o baço e os linfonodos, que também chamamos de gânglios, ínguas, e que vocês vão ver que eles se apresentam aumentados como uma das manifestações clínicas da leucemia linfocítica crônica. Em relação à epidemiologia, a leucemia linfocítica crônica é a leucemia mais comum do adulto. Ela representa 30% de todos os casos. Tem uma idade de acometimento de pessoas mais idosas. Como vocês podem ver, 95% dos pacientes têm mais que 50 anos. Essa idade mediana gira em torno de 65 a 70 anos. No Brasil, os pacientes têm uma idade um pouco mais precoce, uma idade mediana de 66 anos, enquanto que nos Estados Unidos e na Europa, os pacientes são um pouco mais idosos, acima dos 70 anos. Tem uma leve prevalência de homens em relação às mulheres e tem uma característica peculiar que favorece o pensamento de que há um papel, um fator ambiental ou até mesmo genético, por ela ser rara em países asiáticos. Então, a gente não vê muitos casos de leucemia linfocítica crônica na Coreia, no Japão, né, em toda a Ásia. A etiologia, por sua vez, ela ainda é desconhecida, mas interpreta-se que há algum fator genético e ambiental que esteja envolvido, porque 5 a 10% desses pacientes têm história familiar, justificando, então, esse papel genético. Como que a leucemia linfocítica crônica se apresenta? Então, a apresentação clínica da leucemia linfocítica crônica é muito variável. 60% desses pacientes, eles são assintomáticos. Então, como que o paciente vai descobrir que tem uma leucemia, que tem um câncer no sangue? Através do exame de rotina, que dentro dos exames de rotina realizados, a gente faz o hemograma.
O hemograma é um exame simples, de fácil execução, e que ele tem a finalidade de avaliar as células do sangue. Então, no hemograma, a gente avalia as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que no caso, aqui a alteração vai acontecer num aumento de linfócitos, e as plaquetas. O hemograma é esse exame, ele avalia glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Outros pacientes podem ter algum sintoma inespecífico, que nem sempre pode estar presente em diversas outras doenças, como uma fadiga, uma fraqueza, e isso direciona o paciente a procurar um atendimento médico, a procurar uma avaliação, e durante a avaliação clínica e física, vê-se a necessidade de realizar o hemograma, e aí identifica que há a presença de um aumento desses linfócitos. Uma parcela de pacientes, em torno de 80% dos pacientes, vão ter o que a gente chama de linfadenopatia. O que é a linfadenopatia? É o aumento dos gânglios, também chamados de íngua. Esse aumento de gânglios e íngua é um aumento discreto, nem sempre é notado pelo paciente. Pode ser que, por conta dessa fadiga, dessa fraqueza, o paciente vai no médico para ser avaliado, e no exame físico, palpando as cadeias ganglionares, o médico observa que tem um gânglio. Então, são gânglios pequenos, geralmente eles estão, na sua grande maioria, na região cervical do pescoço, ou mesmo axilar. Geralmente eles são bilaterais, são indolores, então o paciente não vai sentir, se é um paciente, como é um paciente mais idoso, o paciente idoso às vezes não tem um costume, né, uma rotina de ficar palpando o pescoço, axila, e por isso muitas vezes não vai nem perceber. E depende aí do médico fazer essa avaliação do exame físico e notificar que tem essa presença. Então, quando a gente fala 80% apresenta linfadenopatia, a pessoa fala, nossa, mas então 80% é muita gente, todo mundo vai ter gânglio, vai procurar. Mas não, como são esses gânglios pequenos, indolores, geralmente bilateral, às vezes passa despercebido para o paciente. 50% desses pacientes, eles têm uma esplenomegalia leve ou moderada. O baço, ele é um órgão retroperitoneal, então ele fica bem por baixo da costela, no nosso canto esquerdo, fica lá atrás. Ele não é notado normalmente no exame físico. E muitas vezes, os médicos que não têm uma habilidade, que não palpam esse baço com uma frequência, também vão ter dificuldade de encontrá-lo. Então, às vezes, esse baço ele vai ser detectado, por exemplo, no ultrassom de abdômen. O paciente vai fazer um ultrassom por um motivo X e encontra esse baço palpável. Ou, quando ele é moderado, que aí ele cresce, ele ultrapassa a costela, aí fica mais fácil de o médico, no exame físico, notar que tem ali o aumento desse órgão. A hepatomegalia é menos frequente, mas pode estar relacionada com a doença também. Enquanto que esses sintomas, que nós chamamos de sintomas constitucionais, eles são sintomas que aparecem mais com a progressão da doença, ou quando ao diagnóstico a gente tem uma doença mais agressiva, aí pode aparecer uma febre baixa, uma perda de peso. Quando a gente fala em perda de peso, é mais que 10% do peso do paciente nos últimos 6 meses. Ou sudorese nodosa. Nós precisamos lembrar que esses pacientes são pacientes idosos. E pacientes idosos têm uma gama de comorbidades. Então, podem ser diabéticos,
hipertensos, podem ter problemas da tireoide, pode ser uma mulher que esteja numa época da menopausa. Então, esses sintomas constitucionais, eles podem ser sintomas dessas outras doenças, e aí precisa que o médico tenha uma atenção e ele reconheça que esses sintomas são sintomas realmente da leucemia linfocítica crônica. Além desses sintomas, que são os sintomas que mais nos remetem à leucemia linfocítica crônica, 15 a 30% dos pacientes podem ter anemia e plaquetopenia. Essa anemia e essa plaquetopenia, elas acontecem por dois motivos e que podem ser distintos, podem estar associados, e aí a gente vai precisar olhar com cuidado. Quando eu falar do diagnóstico, eu explico como que a gente faz essa diferenciação. Mas como esses linfócitos proliferam dentro da medula óssea, e dentro da nossa medula óssea tem, né, todas as células do sangue estão ali se diferenciando, amadurecendo, se a minha medula óssea está repleta desses linfócitos clonais, desses linfócitos neoplásicos, acaba que as outras células do sangue, elas não amadurecem, elas não crescem de uma forma normal, e isso possa levar a uma anemia plaquetopenia. Ao mesmo tempo, esses linfócitos B, eles têm eles são as células que participam do nosso sistema imunológico. Então, como é uma célula anormal, o organismo pode não reconhecê-las como próprias e acabar destruindo essas hemácias, destruindo essas plaquetas, o que a gente chama de anemia imune ou plaquetopenia imune. Então, a anemia plaquetopenia que possa estar presente no paciente com leucemia linfocítica crônica, ela pode ser ou por infiltração da medula óssea ou por um processo imune. Existe uma outra manifestação clínica que pode estar presente nos pacientes com leucemia linfocítica crônica, que é a transformação dessa leucemia linfocítica crônica em um linfoma agressivo, um linfoma não Hodgkin, geralmente difuso de grandes células, que é a síndrome de Richter. Isso pode acontecer em até 5 a 10% dos pacientes com leucemia linfocítica crônica. Outra manifestação clínica que pode estar presente nesses pacientes são as infecções. As infecções são comuns por esses motivos. A medula óssea está infiltrada por essas células clonais, e isso faz com que as células de defesa celular não sejam produzidas de uma forma adequada, e também porque esses linfócitos B clonais, que deveriam produzir nossos anticorpos, eles não estão funcionando normalmente, e isso diminui a produção desses anticorpos, e o paciente tem uma imunodeficiência humoral. Além dessas infecções serem muito comuns, a resposta à vacinação também é variável, porque a produção dos anticorpos não é uma produção de anticorpos normal, quando a gente tem os linfócitos B normais. Aqui a gente tem linfócitos B clonais, linfócitos neoplásicos. Por esse motivo, é muito importante que, ao diagnóstico, os médicos preconizem uma imunização, preconizem que os pacientes, durante o curso da doença, refaçam a vacina da gripe, da Covid, por exemplo, anual. As outras vacinas, como a vacina da pneumonia, né, do pneumococo, que seja refeita a cada 5 anos.
para que esses pacientes, se eles em algum momento forem, né, sofrerem a infecção, que essa infecção seja um pouco mais amena. Agora, a vacina de vírus vivo, ela deve ser evitada. Bom, como que então a gente faz o diagnóstico, né? O diagnóstico de uma leucemia depende do quê? Então, sempre na medicina, o diagnóstico começa de uma consulta médica. Então, essa consulta médica envolve uma história clínica detalhada desse paciente, desculpa, o exame físico, em que o médico avalia as mucosas para observar se tem sinais que possam ser de uma anemia, observar todas as cadeias ganglionares para avaliar se tem aumento desses gânglios, avaliar por meio da palpação se o paciente tem um baço aumentado, o fígado, palpar. Então, tem que ser uma consulta médica detalhada. Após essa consulta detalhada, dentro dos exames laboratoriais que o médico solicitar, o exame que vai nos direcionar a pensar em leucemia linfocítica crônica é o hemograma. Porque quando a gente fala em leucemia, a gente hemia significa sangue. Então, essas células malignas estão no sangue. E a gente avalia o sangue, né, as células, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, pelo hemograma. Quando a gente interpreta esse hemograma e identifica a presença de linfócitos, que eu já irei mostrar para vocês quais são essas alterações, que são alterações específicas para que a gente pense em leucemia linfocítica crônica, aí a gente realiza a imunofenotipagem do sangue periférico. A imunofenotipagem é o exame que a gente faz o fenótipo, a gente tipifica quem são essas células, quem são esses linfócitos, se eles são clonais. Então, para falar um pouquinho mais detalhado para vocês do diagnóstico, o diagnóstico ele começa pela interpretação e o achado de uma linfocitose. Essa linfocitose vai levar a uma leucocitose. Então, os nossos glóbulos brancos, a gente tem um total de glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles são divididos em granulócitos e células linfocíticas. Os granulócitos a gente divide os maduros em bastões segmentados, e aí a gente tem os linfócitos. Quando a gente olha o hemograma, é muito importante que a gente olhe todos os outros itens que são detalhados nesses glóbulos brancos. E a suspeita se dá quando a gente tem um número desses linfócitos acima de 5.000. Então, a gente tem uma linfocitose absoluta. Linfocitose é muito comum estar presente em infecções virais. Quando a gente olha uma linfocitose, a gente tem que já ter visto lá na nossa história clínica que o paciente não estava em vigência de uma infecção viral quando ele colheu o exame. Então, por isso que é recomendado que a gente reavalie esse hemograma, caso a gente tenha uma linfocitose, e que o número que determina
que é uma linfocitose absoluta e que está relacionada à leucemia linfocítica crônica, é acima de 5.000 unidades por litro. O normal dos linfócitos, o valor de referência que está no resultado do hemograma, ele varia de laboratório para laboratório, mas ele tem uma variabilidade entre 600 a 1.000. Então, acima de 1.000 linfócitos, a gente já fala que é uma linfocitose. Mas aí a gente vai ter que avaliar que essa linfocitose seja decorrente de uma infinidade de outras causas, principalmente infecção viral. Para que a gente pense em leucemia linfocítica crônica, essa linfocitose tem que estar acima de 5.000. Existe um achado morfológico no hemograma que muitas vezes ele vem descrito no resultado, embaixo, como uma observação, a presença dessas manchas de Gumpert. O que seriam essas manchas de Gumpert? Eu sinalizei aqui para vocês, né, esse achado. Essa mancha é um resto nuclear de um linfócito maduro rígido. Então, quando se faz esfregaço do sangue periférico, quando faz a lâmina do hemograma, na hora que passa a lâmina de vidro, alguns linfócitos, que são esses linfócitos clonais mais maduros, mais rígidos, eles se rompem. E quando a gente faz a coloração por hematoxilina e eosina, a gente observa essas manchas, manchas fantasmas, por isso que tem esse nome de Gumpert. Isso é um achado morfológico muito presente na leucemia linfocítica crônica. Então, no passado, quando nós não tínhamos imunofenotipagem de sangue periférico, nós encontrarmos uma linfocitose acima de 5.000, com a presença de manchas de Gumpert, já era possível que a gente afirmasse que esse paciente tinha uma leucemia linfocítica crônica. Hoje, nós temos ferramentas mais precisas e a gente utiliza delas, que é a imunofenotipagem do sangue periférico, e em breve eu explico para vocês quais são esses marcadores que confirmam, então, que o paciente tem uma leucemia linfocítica crônica. Outro achado que nós iremos encontrar no hemograma, podemos encontrar, é a anemia. Então, aqui é a hemoglobina menor que 11 ou uma plaquetopenia menor que 100.000. Esses achados, eles têm essa variabilidade. Então, 5 a 20% dos pacientes vão ter anemia ao diagnóstico e 5 a 16% podem ter plaquetopenia. E, como eu falei anteriormente, essa anemia e plaquetopenia pode ser da própria doença, pela infiltração da medula óssea, ou pode ser de fundo imunológico. Quando a gente detecta a anemia nesses pacientes, a gente tem que pensar que essa anemia pode ser uma anemia hemolítica imune. Por que é importante a gente fazer essa classificação? No passado, quando o paciente tinha uma anemia hemolítica imune, muitos consideravam iniciar o tratamento quimioterápico para os pacientes. Com a evolução dos tratamentos, evolução do diagnóstico, um conhecimento melhor da biologia do tumor, hoje, a hora que a gente detecta a anemia hemolítica de fundo imune, é preconizado primeiro a gente tentar o tratamento da autoimunidade com o uso de corticoides. Só caso o paciente não responda ao tratamento com corticoide, e aí a gente vai tratar o paciente da doença, da leucemia linfocítica crônica. Por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico. O COMBIS direto é um exame que identifica
a reação antígeno-anticorpo das hemácias. Então, a gente pega o sangue do paciente, coloca o soro Ticumbis, se coagular, a gente confirma como cumbis direto. Esse cumbis direto, ele pode estar presente no paciente com leucemia linfocítica crônica, mesmo sem ele ter uma anemia hemolítica imune. Então, para que, a partir do momento que a gente tenha um cumbis direto positivo, a gente interprete que esse cumbis direto positivo está representando uma anemia hemolítica, é importante que a gente solicite outros exames complementares que indicam que o paciente tem uma hemólise. E aí, quais seriam esses exames? São os exames que confirmam uma anemia hemolítica. Então, reticulócitos alto, DHL alto, bilirrubinas totais e frações elevadas às custas de indireta. O DHL, ele é um marcador de lise celular. Então, ele aumenta pela própria leucemia linfocítica crônica. Por isso que a abidoglobina baixa é um sinalizador importante que confirma para nós que essa anemia que o paciente tem é uma anemia imune. Para a plaquetopenia imune, não tem exame específico, vai ter a observação clínica e a gente vai definir se essa plaqueta é de ponto imune ou de infiltração da medula óssea por critérios clínicos médicos mesmo. Uma vez a gente ter reconhecido e suspeitado que esse paciente tem essa linfocitose e que trata-se da leucemia linfocítica crônica, a gente vai ter que confirmar. Então, hoje a gente tem uma ferramenta específica e que denomina quem é esse linfócito B clonal. É um exame simples, é imunofenotipagem de sangue periférico, então é um tubo que colhe do sangue periférico e que adiciona esses anticorpos monoclonais e caso eles estejam positivos, a gente confirma que o paciente tem uma leucemia linfocítica crônica. Esses outros marcadores, eles podem e devem ser feitos, eles não são para o diagnóstico, então quem marca o diagnóstico é CD19, CD20, 23 e CD5 positivo, mas esses marcadores são marcadores de mau prognóstico, de prognóstico desfavorável. E é muito importante que a gente analise esses marcadores juntamente com esses que vão confirmar a doença. Medula óssea, tá? Mielograma, biópsia de medula óssea, não tem indicação ao diagnóstico. Muitas vezes, em algum momento, quando a gente for definir que o paciente precisa de tratamento, ele está numa fase que ele precisa de tratamento, aí pode ser que a gente indique a biópsia de medula óssea, mas isso não é um exame como a gente utiliza para as outras doenças neoplásicas hematológicas. Para a leucemia linfocítica crônica, a gente não precisa de nenhum outro exame a não ser imunofenotipagem de sangue periférico para que a gente confirme o diagnóstico. O FISH, que é a hibridização in situ por fluorescência, ele é um exame bem importante porque ele detecta algumas deleções que têm impacto no prognóstico e na escolha terapêutica. Então, dependendo da deleção que o paciente tiver presente, a gente define qual que é a melhor estratégia terapêutica para ele. Porém, não é um exame coberto pela maioria dos planos e ele não tem cobertura pelo SUS. Então, nem sempre a gente consegue utilizar esse exame. Hoje, a gente consegue, por meio de patrocínio de indústrias farmacêuticas,
explicando ao paciente a importância do exame. Então, o paciente muitas vezes opta pela realização desse exame. Mesmo que o paciente tenha uma dessas seleções de muito mau prognóstico, ainda a gente não muda o início do tratamento. Então, ter essas alterações cromossômicas presentes não deflagram o início do tratamento, mas quando é necessário e está indicado o tratamento, a gente ter a análise dessas mutações favorece para a gente fazer uma melhor escolha terapêutica, visto que hoje a gente tem várias novas opções de terapias-alvo que a gente pode utilizar para o tratamento dessa neoplasia. Então, após a confirmação diagnóstica, o paciente pode ou não necessitar desse tratamento. Se a gente colocar todos os pacientes num cesto, e a gente divide esse cesto em 3 partes. Um cesto é aquele paciente que precisa do tratamento ou diagnóstico. A outra parte do cesto é aquele paciente que pode vir a necessitar de tratamento. E uma parte do cesto nunca vai precisar de tratamento. Então, a sobrevida global desses pacientes, ela é bem ampla. Ela pode ser de 3 a 4 anos, 6 anos, dependendo do estadiamento, até 15 anos e até próximo da sobrevida global para aquela população naquela idade, que são pacientes mais idosos. Como que eu sei, então, e como que eu defino o paciente que vai precisar de tratamento ou não? Como que é o acompanhamento desses pacientes? Então, a gente segue um período de observação em intervalos de 3 a 6 meses para que a gente avalie se é uma doença estável ou se é uma doença progressiva. Doença estável é aquele paciente que volta no consultório, a gente avalia, ele não tem queixa, a gente solicita os exames laboratoriais, exames de sangue, e quando a gente olha o hemograma, o número de linfócitos, ele está sempre meio que igual. Então, o hemograma de março tem uma linfocitose de 15 mil, o de setembro agora tem uma linfocitose de 12, 18 mil, fica ali variando sem aumentar muito. É importante lembrar que não é o número de linfócitos. Existem pacientes que, ao diagnóstico, já tem uma linfocitose bem expressiva, em torno de 60, 70, 80 mil, até 100 mil. Mas se essa linfocitose se mantém nesse número, então, está aqui 6 meses, continua 100 mil, está aqui 1 ano, continua 100 mil, também é uma doença estável. Então, não é um número que tem que assustar, né? Assustar o médico, que é uma doença grave. Não. Pode ter essa linfocitose bem expressiva e, mesmo assim, ser uma doença estável. A doença, quando a gente fala que é progressiva, é quando o paciente duplica os linfócitos. Então, hoje ele veio no consultório, tem 30 mil linfócitos. Daqui 6 meses ele vem e tem 90 mil linfócitos. Isso é uma doença progressiva que eu não vou indicar o tratamento de cara, com uma duplicação linfocitária, mas avaliar, né, se tem outros sintomas que estão prejudicando a qualidade de vida do paciente. E talvez eu reveja com um intervalo menor para ver se essa duplicação linfocitária se mantém, ou se ele tem aumento de gânglios associados a essa duplicação linfocitária, já é um sinalizador que pode ser o paciente que, em breve, possa precisar de tratamento. Então, a gente tem algumas manifestações clínicas que a gente julga que seja doença progressiva.
Então, se o paciente tem uma anemia, uma plaquetopenia, o estadiamento que a gente utiliza para estratificação de risco do paciente é o Binet e o RAI. Então, o Binet é A, B e C, o RAI é 1, 2, 3 e 4. RAI é Binet A e C, é estadiamento precoce, doença pouco sintomática. O Binet C já é um paciente que tem manifestações de anemia e plaquetopenia. E o RAI 1 e 2 também são doenças assintomáticas, e o RAI 3 e 4 já são pacientes que já têm alguma manifestação clínica de aumento de baço, aumento de gânglios e a presença de anemia ou plaquetopenia. Isso são manifestações clínicas que sinalizam que o paciente tem uma doença que está em progressão. Se for uma doença sintomática, também é um sinalizador que o paciente pode ser um candidato a tratamento. Então, se essa linfadenopatia está progressiva, aumentando, se eu tenho sintomas constitucionais associados a essa linfadenopatia, isso configura que o paciente, então, esteja evoluindo, né, e esteja sintomático. Isso que eu falei para vocês de tempo de duplicação de linfócitos, aumento de outros órgãos, como o baço e o fígado, ou mesmo os linfonodos. E se o paciente tem, então, a anemia hemolítica autoimune e plaquetopenia imunológica que não teve uma resposta satisfatória ao uso do corticoide. Essas são as principais indicações até o momento que a gente indicar o tratamento. A leucemia linfocítica crônica, ela é um câncer no sangue que ainda ela é considerada incurável nesse momento. Em uma pequena parcela de pacientes, a cura só seria possível por transplante de medula óssea, mas por se tratar de a gama grande desses pacientes terem idade avançada, acima de 70 anos, o transplante de medula óssea é muito pouco utilizado como tratamento para esses pacientes, porque os pacientes acabam não sendo candidatos ao transplante pela idade ou diagnóstico. Então, por este motivo, hoje não se fala em cura para leucemia linfocítica crônica. Pode ser que em breve a gente tenha, né, uma possibilidade de falar que essas novas drogas, né, essas drogas-alvo específicas, né, os inibidores da Bruton, o venetoclax, que é um inibidor da BCL2, indica, né, a gente já tem hoje pacientes candidatos à terapia finita, que utiliza, então, o venetoclax como um tratamento associado a um imunoterapêutico e já possibilita que o paciente tenha um tempo estimado de tratamento e fique um longo período sem tratamento. Pode ser que os estudos nos mostrem que esse paciente nunca mais vai precisar de tratamento e daqui, sei lá, né, uma década, a gente fale que esse paciente curou. No momento, ainda a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem nenhum estudo clínico que fortaleça que essa doença seja curada. Então, dentro da gama de drogas disponíveis, a gente pode utilizar quimioterápicos. Ainda no Brasil, são drogas muito utilizadas e com uma resposta satisfatória, porque essas drogas-alvo específicas e imunoterapêuticas, elas não estão disponíveis no SUS, então a gente depende ainda desse tratamento. Porém, para os pacientes que são diagnosticados num contexto de saúde privada, a gente tem uma possibilidade importante de drogas a serem escolhidas, e a gente escolhe de que forma? A gente define o tratamento
por algumas razões de prognóstico. Então, se o paciente tiver alguma mutação importante, pode ser que ele responda melhor a um determinado esquema terapêutico, que vai ser aquele que a gente escolhe. O paciente tem uma certa idade, a gente vai, por conta da idade, definir qual que é a melhor escolha terapêutica. O paciente tem alguma comorbidade importante, ele tem uma arritmia, por exemplo, precisa de usar anticoagulantes. A gente, por conta dessas comorbidades e dessas alterações clínicas, a gente define um outro tipo de tratamento. Então, a escolha de tratamento hoje, ela é bem ampla e depende de a gente fazer realmente um tratamento individualizado para esse paciente. Então, o paciente com leucemia linfocítica crônica, ele não é uma doença que a gente precisa falar para o paciente que é uma doença incurável, porém, tem uma gama de drogas disponíveis que coloca esse paciente numa situação de sobrevida global bem satisfatória. Então, muitas vezes o paciente ele está em tratamento da leucemia linfocítica crônica e o motivo do óbito dele em decorrência de alguma outra comorbidade e não da leucemia linfocítica crônica. E são pacientes que muitas vezes nem vão precisar de tratamento. Então, a gente precisa individualizar, quando a gente faz o diagnóstico, quem que é esse nosso paciente. Se é o paciente que vai precisar de tratamento, se é um paciente que nunca vai precisar de tratamento, ou se é aquele paciente que a gente vai ter um olho um pouco mais atento, porque em algum momento ele vai, então, precisar desse tratamento. Era isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero ter esclarecido um pouco sobre a leucemia linfocítica crônica. Deixo o meu contato abaixo. Caso alguém tenha uma dúvida, queira discutir alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado, doutora Mariane. Somos nós quem agradecemos, sem dúvida. A equipe da NewsLab está à disposição sua e de toda a equipe. Pessoal, espero que vocês aproveitem essa super aula sobre leucemia, aproveitem esse conteúdo. E qualquer dúvida, tem o e-mail da doutora aqui, então, deixaremos mais na descrição desse vídeo. E, doutora, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até.